Hoje, no Jornal Nacional, construindo por amor. Amor ao dinheiro que você não gasta comprando pronto. Vamos falar sobre tijolo ecológico e por que você não deve construir com ele sem antes saber disso. Amanda Alves e Cacazinha aprontando no canal. Tem o Snow e a Chanel e muitos gatos. E o Fernando filmando mal. Eu sou a Amanda. Sou o Fernando Ribeiro. E um super agradecimento a Verde Equipamentos por estar apoiando esse canal e estar nos ajudando a trazer mais conteúdos desse tipo pra você. Gostaríamos de convidar a todos também a participar do nosso mini curso sobre construção de baixo custo sustentável. Lá a gente vai te economizar milhares de reais, te ensinando as melhores técnicas que você mesmo pode aplicar sem ser da área, pra entender como é que funciona mesmo construir uma casa do zero, reformar uma casa, custos de materiais, comparativos. Então até se você é da área, vai adorar, porque a faculdade não aborda esses métodos, não faz comparativo de custo entre esses métodos. Então para se inscrever é só clicar no link fixo no primeiro comentário ou acessar amandafernando.net. Já corre agora dias 6 e 7 de fevereiro às 7 da noite, então não fique de fora, por favor, porque vai estar top. Sobre tijolo ecológico, meus amigos, para vocês que não estão acompanhando, né, a gente construiu a nossa casa, um terço dela pelo menos, que a gente tá construindo em etapas, porque baixo custo ele necessita, né, pra você construir em etapas, a gente queria se mudar logo. Não tem dinheiro pra casa toda. Basicamente. Eu falei isso de uma forma eufêmica em outras palavras. Inclusive, vai ter o tour dessa casa. Você pode clicar aqui pra ver que ele vai estar disponível se tiver aí no card. Se não, tá saindo. O tijolo ecológico, gente, nos permitiu, entre outras técnicas que a gente usou aqui em casa, economizar 41% no valor da casa. Inclusive, ele foi 46% de economia. Você pode clicar aqui pra ver os 3 vídeos que a gente fez tudo sobre como utilizar esse bloco pra construir, né? Como é que funciona passo a passo a construção de uma parede com ele, como é que passam as instalações, como é que passam as... outra coisa, né? Estrutura. Obrigada, isso mesmo. Tudo isso aí a gente já mostrou pra vocês em outros vídeos aqui no canal. Então, continuando essa série, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qualidade de tijolo ecológico, como encontrar um fabricante legal de tijolo ecológico e se você mesmo for fabricar o seu tijolo ecológico, que cuidados você vai ter que ter pra ter um tijolo ecológico de qualidade e finíssimo acabamento. Esse daqui, inclusive, já foi um dos tijolos que nós fabricamos. E já se inscreve também que a gente vai continuar aqui no nosso escritório de trabalho aqui. A gente vai trazer outros vídeos pra vocês sobre também custos de tijolo ecológico. Em quanto tempo você tem o retorno do investimento em uma fábrica de tijolo ecológico, né? Então a gente vai trazer pra vocês porque o Fernando fez uma planilha incrível que calcula pra você o custo de produção e calcula em quanto tempo você retorna o valor investido nas máquinas. Ou seja, o retorno sobre o seu investimento, o ROI. Agora falando por que você não deve construir com tijolo ecológico antes de saber alguns pontos. O primeiro ponto é, Amanda, são só vantagens? Porque até agora eu só ouvi você falando vantagens, né? Vamos às desvantagens do tijolo ecológico. A primeira dela é que ele não é normatizado ainda estruturalmente. Então, quando você vai fazer o uso dele como tijolo estrutural, você tem que estimar a resistência dele. Na verdade, os melhores fabricantes dão a resistência dele, mas você pode usar ele baseado em outras normas de alvenaria, certo? Estruturais, porque ele tem essa função, ele pode ser estrutural pelo, digamos assim, Ele não tem uma norma que diga que pode usar o tijolo ecológico como uma alvenaria estrutural. A norma ainda não saiu, tá em construção. Existe uma norma sobre a alvenaria estrutural. Uma alvenaria é quando você bota vários blocos empilhados um sobre o outro para formar uma parede. Quando você usa eles para segurar peso, segurar uma laje, segurar um telhado, ele está sendo utilizado de forma estrutural. Ele segura carga, ele resiste a esforços. Isso é ser estrutural. Quando a gente usa o tijolo baiano, ele não é para segurar carga nenhuma, ele é só para fechar, então ele é vedação. Tem vários tijolos que são previstos na norma para ser utilizados como estrutural, como o bloco de concreto, o bloco baiano e o tijolo maciço, que são próximos desse aqui. Na verdade, tem estudos que mostram esses daqui com resistência até maior do que alguns de alvenaria estrutural. Por isso que eu digo que é seguro para usar como alvenaria estrutural, porque eu baseio em estudos que utilizaram ele como alvenaria estrutural. Então a norma está em andamento. Não tem nada que impeça sair a norma de estrutura desse tijolo aqui, não. Então vai sair eventualmente. Ele tem resistência suficiente. É uma questão de que a norma ela vem depois da solução construtiva. Primeiro se inventa uma solução construtiva, se calcula ela com a boa matemática e física, resistência dos materiais, e então se cria uma norma a partir de um consenso entre vários construtores que já utilizam aquele método antes da norma existir. E a norma que a gente está se referindo é a BNT e ela não é obrigatória ser seguida no território brasileiro, logo que ela é paga. Ela é uma coisa para facilitar, na verdade, a nossa vida. Mas ele tem normatização sim, tá? Porque ele tem a BNT do tijolo ecológico que tá aparecendo aí na tela, mas é para fabricação do tijolo ecológico. E pra gente respeitar a fabricação da norma do tijolo ecológico, a gente tem que respeitar principalmente
somente 3 parâmetros, digamos assim, que a gente estuda nele. A absorção de água, a resistência à compressão, que é o quanto ele resiste a forças quando ele está usado dessa forma aqui de cima para baixo. E por último, a gente tem o dimensional, que é o quanto as dimensões do tijolo estão iguaizinhas de todos os lados. Esse dimensional não pode passar de 1 milímetro de diferença, as dimensões. O nosso aqui ficou show. Quando você está fabricando, a cada 1000, você tira 10 do lote para ensaiar, todo o lote. Resistência à compressão tem que ser de 2 MPa. Absorção, até 20% de absorção de água, a média de todos, com desvio padrão mais ou menos de 2. E o desvio de dimensão é de 1 milímetro. Então, de cara, o primeiro cuidado que você tem que ter ao comprar um tijolo ecológico é ver se ele atende esses 3 requisitos. Concorda? Que é a dimensão, a absorção e a compressão. Como é que eu olho para um tijolo e observo isso? Você pede ao fabricante o ensaio. O fabricante ele tem que ter um ensaio, tá aparecendo um modelo aí do ensaio do tijolo. O laudo, exatamente, o laudo técnico do tijolo ecológico. Então, isso faz com que a gente tenha, no Brasil ainda, infelizmente, muitos produtores de tijolo ecológico que não atendem à normatização do mercado. Ou seja, são produtores que o tijolo não atende à qualidade. Que foi o caso que a gente tinha aqui. Não tem um laboratório para fazer o teste. Pode mandar para a Verde Equipamentos, que ele recebe tijolos, eles têm um laboratório, ele faz todo o ensaio. Inclusive, se você tiver equipamentos da Verde Equipamentos, você recebe até receita que a gente vai já te mostrar a importância disso aí. Então, já não é desculpa, né? Se não tiver laboratório na sua cidade, que normalmente tem, porque é o mesmo laboratório de concreto, você pode mandar direto aí pra Verde Equipamentos, que eles têm um laboratório do Carmo, que eles fazem ensaio nos tijolos ecológicos. Então, o tijolo, ele tem todas essas vantagens, tem uma alta demanda das pessoas querendo comprar esses tijolos, mas muita gente não encontra eles na própria cidade. E é normal, gente, não encontrar eles na cidade, especialmente se não for uma capital. O que a gente faz é trazer ele de outros estados, realmente direto do fabricante. Não só ele, como materiais mais industrializados, tipo telha sanduíche. Você não encontra em qualquer cidade pequena uma fábrica de telha sanduíche. E a gente sempre preza por comprar de fábrica, né, pra sair bem econômico. Então não tenha medo de comprar o seu tijolo ecológico e pagar frete com isso. Não é um problema nenhum. Na verdade, normalmente é assim que é feito. Foi assim que nós fizemos a nossa casa aqui. Foi assim que a gente acompanhou outras obras sendo feitas também em diversas regiões. E mesmo assim você economiza, porque não é um frete de 5, 10, 15, 20 mil reais que vai pesar numa obra que chega a custar 300, 400, 500 mil. Obviamente, né? Quanto maior a obra, maior o frete. Mas a gente dilui esse frete no valor do tijolo e o milheiro ficando aí mais ou menos até 2 mil reais, como a gente vai mostrar no mini curso. Segunda e terça, 7 da noite, se inscreva no link fixo. Ele ainda te economiza milhares de reais numa obra, então pode ir tranquilo. Amanda, então quando é que o tijolo ecológico vai sair mais caro? Bem, primeiro, se realmente estiver muito longe de você, aí busque outra alvenaria estrutural ou outro método construtivo de baixo custo sustentável. Ou se você não quiser fabricar de jeito nenhum, porque até fabricando você economiza, né? E por último, acho que ele não vale a pena caso você vá construir uma parede que você não quer que ela tenha estrutura, porque ela se segura só, ela não tem pilar, não tem viga. Tipo uma parede que já existe um vão com pilar e viga, você vai só construir uma parede ali naquele vão e você não vai dar acabamento nenhum dos dois lados da parede. Você vai deixar ela no tijolo cerâmico, vermelho. 8 furos vermelho à vista. E nesse caso, realmente ele vai sair mais barato, né? Mas assim, não sei porque você faria isso. Vocês mesmo me xingaram, foi muito, porque os muros não estavam chapiscados, né? Algum tempo aqui atrás. Então, assim, enfim, a hipocrisia. Amanda, decidi por produzir meus tijolos ecológicos, pois tenho grande demanda. Não quero pagar tanto frete, porque preciso de uma grande quantidade de milheiros. E, o que mais que eu tenho? Amanda, eu tenho a necessidade de fazer muitos tijolos. Que eu vou produzir para vender, vou virar produtor, ou vou produzir mais de uma casa, ou uma casa bem grande, tipo, a minha família toda quer produzir. Ou não quero gastar frete, ou quero botar a mão na massa, né? Um monte de familiares ou amigos querem cada uma casa e precisa de vários milheiros. O que é vários milheiros? 30 milheiros, 40, aí a gente 50. já começaria a pensar em produzir os próprios tijolos. Cada quanto mais você produzir e utilizar eles, tanto para venda como para construção de casas, mais retorna em lucro as máquinas quando você compra elas. Você compra as máquinas, você pensa, pô, gastei muito agora na entrada, né? Quando é que esse dinheiro vem? Esse dinheiro vem na diferença que você tem de custo da produção do seu tijolo para a diferença de compra daquele tijolo. Se você comprava um milheiro a 2 mil, você tem uma capacidade de produzir um milheiro a uns 800, quando você bota uma mão de obra paga. Se você mesmo ainda for produzir, tirar essa parte do custo da mão de obra, baixa mais esse valor. Então baixa exponencialmente, porque a maior
parte é mão de obra? Metade, 400. Tem isso aí de, você vai chegar lá e vai, em vez de pagar 2.000 no milheiro, você vai pagar em custos 800, né? Então dá uma diferença de 1.200. Essa diferença de 1.200, ela é a diferença que vai pagar as máquinas. A não ser que você ainda... Agora, no final, você vai ter os tijolos e as máquinas, que é um ponto que todo mundo esquece, e você pode vender essas máquinas. Então, ou alugar. Então, assim, mesmo numa obra pequena, que é o nosso caso aqui, é uma obra pequena, a gente tem as máquinas, tá esperando passar as chuvas pra começar a fabricar pra valer, né? Mas a gente já fez aqui pra vocês verem como é que fabrica. Clique aqui, ó, episódio 1 ou 2 dessa série. E depois, se a gente quiser, a gente pode vender. Já tem muita gente interessada em comprar essas máquinas aqui na região e tem gente interessada em alugar também. Então, essas máquinas, como são muito duráveis, né? Tipo, se você cuidando delas, dando manutenção, além da sua vida, aí você pode tirar lucros e lucros e lucros dela. Depende muito de você. Agora, vamos ter cuidado nessa produção, né? Porque lembra que a gente falou que das desvantagens do tijolo ecológico é o fato da gente ter poucos fabricantes com a qualidade do tijolo. Aí a gente contorna essa dificuldade, né? Pra conseguir a economia e as vantagens do tijolo ecológico com a opção da gente mesmo produzir o tijolo ecológico. Uma forma que a gente faz de conseguir as vantagens dele, apesar de não ter conseguido o fornecedor. Nessa hora, a gente tem que se preocupar com a qualidade de alguns pontos. Primeiro, o solo. O solo ideal, ele tem que ter uma certa porcentagem de argila. E eu vou mostrar pra vocês um ensaio super simples que você pode estar realizando no conforto do seu lar ou no conforto da sua obra e descobrir se o solo que você tem na sua região é o ideal para fabricar tijolos ecológicos. Alô, a gente tá com a Amanda na parte do ensaio. Produção, a gente tem como passar pra Amanda, produção? Então vamos começar o nosso ensaio, facinho. Vai pra tua cozinha, qualquer fogão que você tem aí. E pode ser até um fogo de chão, né? Sem problema nenhum, churrasqueirinha de obra. A gente vai colocar aqui, gente, pelo menos 100 gramas da terra que a gente vai estar ensaiando, tá? Ó, a minha que eu tô ensaiando é essa daqui. Do jeito que vocês estão vendo ela aqui mesmo. A gente vai colocar essa terra aqui e vai ficar mexendo ela até que ela fique toda soltinha e a gente veja que ela não tem mais umidade nenhuma nessa terra, certo? Então é realmente frigideirinha, foguinho. Rapidinho a gente vai ter aqui a nossa terrinha frita para preparar o que você quiser, né? Tapioca, tijolo ecológico, bolinho de fubá, casa de baixo custo sustentável, prédiozinho de kitnet, bolinho de chocolate, empanar um frango. É engraçado que esse ensaio a gente até realiza na faculdade, tá? Um similar, chamado ensaio de frigideira, que a gente usa para saber a umidade da terra, que a gente está usando para saber a quantidade de argila que a gente vai ter. Aí para isso a gente precisa do nosso material seco. E é assim que a gente seca os materiais para ensaio. Isso aqui a gente aprende lá na cadeira de solos da faculdade. O Fernando gostou tanto dessa cadeira, gente, que ele fez 2 vezes. Ó, gente, aqui não precisa pesar, tá? Bota só uma quantidade, mas pelo menos aqui 100 gramas, mas aí depois a gente vai pesar essa terra. Então bota só uma quantidade aí que você saiba que dê pra gente realizar um ensaio. Não precisa ser miserável, né? Nessas horas, mas também não bota demais, porque senão vai demorar 1 hora pra você assar aqui a sua terra. Tá vendo, ó, que ela vai soltando, vai ficando mais fininha? Não tenha medo de queimar. Dificilmente você terá paciência pra chegar a esse ponto, tendo em consideração nossa geração, né? Fluida e ansiosa. O Fernando tá rindo de todas as minhas piadas hoje. Percebam que à medida que ela vai secando, ó, também vão saindo as grandes pedrinhas, né? Elas vão se desfazendo naturalmente. Ó, gente, aqui já tá mais do que no grau, ó. Tá bem sequinha. Chega, você vê o pó, não sobe mais vapor d'água. Então aqui a gente vai desligar e vai reservar essa daqui, porque eu vou fazer o ensaio com 2 tipos de solo, ó. Você vê, ó. Olha como ele tá fininho, ó. Tentar colocar tudo aqui, menino, pra não destruir, né? Porque aqui a gente quer saber a porcentagem. Já vou aí 0,0001%. Pronto. Aí eu vou colocar agora outra terra aqui e realizar o mesmo ensaio, deixar essa daqui reservada um pouco. Então, gente, aqui vou assar a nossa segunda fornada. Essa aqui vocês podem ver que tá bem mais úmida, né? Ó, tanto que tem bastante grumo. Peneirei ali só na peneira grossa pra tirar pedra, pra também não ficar aqui assando pedra, né? Ó, gente, tô com a balancinha aqui de precisão. Já deixamos ela tarada no 0. Ó, então aqui tô colocando, gente, pra chegar em 100 gramas, tá? Do material. 70, 80... Agora a gente tem 100 gramas aqui. Isso aqui é a nossa massa seca. Agora, gente, não sei se vocês perceberam, mas o meu depósito aqui, ó, ele é uma peneira bem fininha que vai permitir passar somente o grão de argila. Então agora a gente vai lavar essa argila fora dessa terra e depois a gente vai voltar e sacar ela de novo. Essa daqui, gente, que é a peneira para argila, é a peneira de número 200, tá? A malha dela. Então agora a gente vai
vai lavar bastante isso daqui. Isso aqui que a gente tá tirando, que é argila, é justamente o que a gente usa, por exemplo, a fazer a tinta de terra. E aí é bem legal a gente fazer esse ensaio pra tudo na bioconstrução, né? Tudo que você for bioconstruir, ó, tá vendo que fica uma terra avermelhada? Isso aqui é o que a gente usa pra saber percentual de argila. Que aqui eu tô lavando, ó. Essa terra suja que tá saindo é só argila saindo, ó. Argilinha saindo. E agora aqui a gente vai lavar. Vai ficar só os grãozinhos de areia e a água tá saindo limpa, tá? Ó, gente, isso aqui a gente ensaia desde a faculdade, tá? Então qualquer engenheiro que você for contratar, ele é pra saber fazer isso aqui, tá? Se ele tiver comprado o diploma. E aqui, ó, vocês veem a argila? Ela é a única que passa mesmo nessa peneira 200, ó. Que isso aqui que a gente usa pra fazer a tinta, ó. Tá vendo como ela é bem pigmentada? Isso daqui que é literalmente o pigmento, né? Então aqui a gente tá agora só com areia, já tirou todos os finos. Como é que a gente sabe? Primeiro porque mudou de cor, depois porque agora eu posso colocar água, ó, que basicamente não passa mais nada, só tá saindo do outro lado mesmo praticamente a água pura. Então até você passando a mão, você vê a cor, ó, a cor já tá água pura. Então agora a gente vai pegar esse material que já tava pesado 100 gramas. Dessas 100 gramas, agora a gente tá só com areia, a gente vai secar ela para poder pesar de novo. Enquanto isso, ó, o nosso segundo solo já secou, o outro que a gente vai estar ensaiando, e agora eu vou voltar esse daqui e vou pesar esse daqui de novo. Ó, gente, vou desligar. Este daqui é o ponto. Não passo do ponto, não perco o ponto. Mas não tem como passar, né? Já tá bem sequinha. Agora a gente vai pesar de novo esse material. Vocês podem ver, mudou bastante de cor, né? Ó, ela era vermelha, a terra. Imagens aí do início. Enquanto a nossa areia esfria pra gente poder pesá-la, eu vou fazer o segundo ensaio, né? Que a gente tá realizando aqui com outra terra. Ó, vou colocar aqui de novo, então, as 100 gramas. A gente usa 100 gramas, gente, que é pra facilitar os cálculos. Ui! 100 gramas, vamos lavar agora essa aqui. E aí, ó, mesmo processo de novo, bota um pouquinho de água, esfrega bem, passa aí só a tinta de terra, ó a tinta de terra descendo ali, ó. Já recolhe, mistura com cola, passa na parede, usa pra fazer maquiagem, vai repetindo até a gente chegar naquele mesmo estado do outro de novo, que é sem sair essa coloração, porque essa coloração, de novo, são nossos finos, né? Enquanto o nosso segundo teste agora assa, a gente vai pesar a nossa massa seca. A gente deixou esfriar porque a balança é de plástico, né? Podia deformar a balança. Então, enquanto o nosso segundo teste assa, agora a gente vai ver quanto de areia tinha naquela nossa primeira amostra, né? Então, ó, literalmente a gente tem 59%, entre 60% e 50%, 60% exatamente, bota aqui o pó, a gente tem exatamente 60% de areia naquela primeira amostra que a gente tinha, porque os 30% que saíram foram de finos. Ó, gente, então como deu 60 gramas, significa que a cada 100 gramas de terra, a gente tem 60 gramas de areia. O mínimo para você produzir são 50 gramas de areia, mas se o seu solo não der isso, não tem problema. Se ele for muito argiloso, a gente consegue corrigir granulometricamente esse solo, adicionando areia grossa ou areia média que você compra de material de construção mesmo, que é o que a gente já usa na construção civil tradicional. E aí você corrige na porcentagem certa, ou seja, a cada 6 baldes, coloca um balde de areia, vai fazendo seus ensaios de novo até chegar na proporção ideal, que agora a gente vai com o nosso solo prontinho granulometricamente, a granulometria top, começar a misturar ele e produzir o nosso bloco. Finalizando agora a segunda amostra, vocês podem ver que agora a gente só tem areia seca, chega o material muda bem de cor, né, de aspecto, textura, e olha só, o nosso solo aqui, o segundo solo, ficou com 57% de porcentagem, também tá dentro do que a gente espera para produzir os blocos, mas lembrando que se você não tiver a sua terra na granulometria correta, não é um problema, tá? A gente consegue estabilizar esse solo, e a porcentagem que você vai usar de cada um dos materiais, por exemplo, da terra que você tem, que não tá na granulometria certa, da areia, para corrigir, tudo isso aí, gente, você consegue com a Verde Equipamentos, que eles calculam para você, então fique tranquilo. Toda a matemática eles vão fazer para você e te dar só a receitinha de bolo prontinha, assim como esses materiais que vocês viram aqui que eu usei no ensaio, você vai ter em casa, então são materiais simples, como panela, fogão, balancinha de cozinha. E essa peneira aqui, que é a número 200, quando você compra também as máquinas, eles enviam para você essa peneira, além de que você vai ter acesso ao laboratório para poder estar realizando esses ensaios e ficar com tudo assim no finíssimo acabamento do seu bloco. Eles te ajudam também na correção, tá produzindo, teve algum problema, não tá dando o traço correto, só enviar para eles as amostras que eles se realizam para você os ensaios e voltam com os resultados. Vou deixar o link aí na descrição e se vocês quiserem saber mais sobre esse laboratório, que eles vão estar disponibilizando para todo mundo que for fabricar seus próprios blocos, gente, até eu tô querendo saber, a gente vai
vai estar visitando esse laboratório também, que é o Laboratório Carmo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder esses vídeos do laboratório, que vai ser muito bacana também. Vamos voltar então, gente, pra Amanda da apresentação. Obrigada, Amanda, do ensaio. De volta aqui, gente, a apresentação. Vocês viram como é fácil a gente entender no nosso solo a porcentagem de argila que a gente tem nele, né? E assim decidir se ele é um solo ideal pro tijolo ecológico ou não. Tem diversos outros ensaios que a gente se aprofunda no nosso acervo de construção de baixo custo sustentável. E um dos cursos que a gente tem lá, que é o curso de bio e autoconstrução, a gente tem 2 ou 3 aulas só sobre solos, estudo dos solos para você aprender a construir com terra, né? A gente quer que você seja esse construtor raiz, construa com pau e pedra, porque é assim, pra não desonrar seus ancestrais, né? O cimento Poti existe há 50 anos. Não venha me dizer que você não consegue, entendeu? Que aí os ancestrais vão ficar tristes. Falamos então do solo ideal. A água, Fernando. Tem algum ponto para falar sobre a água na fabricação do tijolo ecológico para ela ficar perfeita, esse elemento H2O? O solo é uma parte mais complicada de acertar a granulometria. Mas aí, isso correto, né? Você faz uma mistura de cimento, aí você bota a água na quantidade certa para não ficar nem muito saturado, nem muito seco. Você sabe Muito isso? saturado, você tem indícios disso soltando argila na sua mão. Quando você tá mexendo no solo, você botou água demais. E quando você bota pouca água no solo, ele não forma Um bolinho na mão. Um bolinho na mão, sabe? A água, gente, não pode ser nem de mais e nem de menos. E muito cuidado, porque a terra, ela evapora, né, a água durante o dia. Então, durante a produção do tijolo ecológico, você tem que estar de olho e sempre realizando ensaios durante as fornadas para ver se o bolinho do seu tijolo ecológico, que eu faço esse ensaio lá na fabricação, você pega a terra, faz um bolinho na sua mão, quebra lá ao meio. Esse bolinho tem que partir em 2 pedaços perfeitos, assim, tipo, sem se esfarelar. Depois você pega o bolinho e solta da altura que você tá aqui a mão. Ele deve cair no chão, esfarelar-se, mas não deve sujar a sua mão. Se sujar, tem água demais. Se ele não esfarelar no chão, ficar um blob, tem água demais. E se ele não formar o bolinho, tem água de menos. Então, isso aí a gente vai aprendendo com a vivência, com a prática. A prática é a mãe de tudo, né? Mãe da merda, mãe do sucesso. Porcentagem de cimento. A porcentagem de cimento, eu diria que é outro ponto extremamente importante. Primeiro, a escolha do tipo de cimento. Se você quer ser fabricante, é melhor escolher um ARI, que é alta resistência inicial, e aí você pode já mexer os tijolos nos primeiros dias, senão tem que deixar ele curando antes, tá? Porque o cimento ele demora 28 dias para curar e o tijolo só pode ser movido depois de 7 ou 14 dias. Essa porcentagem de cimento, ela varia entre 6 e 10%. 10% é muito bom. 10% é o que também. 10% é o que eu indico todo mundo utilizar para começar os seus ensaios, que é mais ou menos mas também tem um traço 14 para 1, tem um traço 6 para 1. Eu tô dizendo que tem diferentes traços para diferentes tipos de aplicação. Vocês só diminuiria dos 10% se tivesse muito resistente o seu solo. Não, eu consigo mesmo. Isso é porque o solo estaria ajudando por algum motivo. A argila dele é boa para dar a mais liga, resistência. Isso, tem pouco silt, bastante areia. Então, a porcentagem de cimento, você vai fazer alguns ensaios, alguns testes, mudando essa porcentagem de cimento. Quanto menos cimento, mais econômico, né? Mas quanto mais cimento, mais resistente. E falando em cimento, cura. A cura do cimento, independente do artefato de cimento que você estiver fazendo, ela tem que ser uma cura úmida. Então, o cimento, ele perde muita água nos seus primeiros dias, especialmente os 7 primeiros dias. Então, independente se você tá fazendo um piso de concreto, uma fundação ou um tijolo ecológico, durante esses 7 primeiros dias que o cimento está curando, o ideal é que você vá molhando ele. Então, pode realmente, assim, aguar como se fosse uma plantinha para ela crescer forte e saudável. É só isso. O processo de cura é extremamente importante e é um dos mais negligenciados e é o que mais faz o tijolo perder a resistência. Depois do fator água e depois do fator cimento, o terceiro fator, isso estudos indicam, não sou nem eu, o terceiro fator que mais influencia a resistência do tijolo ecológico e a qualidade final do produto é o que eu disse agora que eu esqueci. A cura úmida. E na sombra, porque o sol também é muito quente pro bichinho, assim, vai evaporar a água. O problema do sol é esse. Então, curar a sombra molhando durante os 7 primeiros dias. Não precisa molhar no primeiro, porque no primeiro ele ainda tá úmido. Ah, isso também vale pra taipa de pilão, viu? Olha que interessante, né? Até pra taipa crua de pilão, sem o cimento. Clique aqui pra ver o vídeo da taipa de pilão. O tijolo ecológico é uma taipa de pilão pequena. Eu amo esse homem pré-fabricado, né? É exatamente isso aí. É uma taipa de pilão pré-fabricada pequena. Quando você começa a construir com terra, é muita felicidade. Deixa o like, gente. O último ponto.
Você fabricou o tijolo ou você conseguiu um tijolo bom. Vou começar a minha obra. O último cuidado que eu te peço pra ter é não deixar ele exposto a chuvas intensas, especialmente. Ele aguenta um pouco de chuva, mas chuvas intensas que a gente tem aqui nos trópicos, ele não vai aguentar ao longo dos meses sem estar impermeabilizado, tá? Por isso que a gente, depois que termina a parede, impermeabiliza caso essa parede pegue água direto, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, armazenamento sempre coberto com lonas, protegido da chuva direta se não tiver impermeabilizado. Ah, e sobre mão de obra especializada, não precisa de mão de obra especializada. Você precisa de um engenheiro ou um arquiteto, ou ambos preferencialmente, que estude o tijolo ecológico junto com você. Uma cartilha normalmente já resolve, mas fazendo nosso curso você tá preparado para tudo, né? Mas vou deixar até umas cartilhas aí embaixo, mas você não precisa de mão de obra especializada, tá? Qualquer pedreiro, inclusive pessoas que não são pedreiros, ou seja, você mesmo, serventes, que é a mão de obra mais barata e mão de obras mais simples, podem estar executando, porque por ele ter um encaixe, ele é mais fácil de você deixar a parede reta no final e não precisa da mão de obra especializada do pedreiro, que a gente, vou até contar um segredo pra vocês aqui, não existe no Brasil mão de obra especializada de pedreiro praticamente, porque nenhum deixa uma parede reta no prumo e no esquadro. Parece que é impossível esses três juntos, né? Nenhum é muito forte, mas você trabalhou assim com uns 5, 10 pedreiros, você já esbarrou com alguns deles que tem problemas com prumo, nível. E é isso, né? E são pedreiros, levantam casas desde sempre e vão continuar até o fim dos tempos. Mas esse aqui é mais fácil, porque não tem aquela argamassa úmida que você tem que empilhar mesmo artesanalmente, né? Esse aqui é mais um Lego, parece mais um Lego. Se você quiser entender mais sobre construir com tijolo ecológico, saber todo o detalhamento, a gente explica num curso completo lá dentro do nosso acervo, fora o curso de bioconstrução, a gente tem um curso de tijolo ecológico lá, e a gente vai estar abrindo vagas pro acervo logo após o mini curso gratuito, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de fevereiro agora, às 7 horas da noite, aqui mesmo nesse bate-canal. Para você se inscrever, entre em amandefernando.net, ou você pode clicar nesse link que eu deixei fixo aí no primeiro comentário. Um super agradecimento a Verde Equipamentos por estar permitindo que a gente traga tanto conhecimento aqui para vocês que a gente estudou ao longo dos anos e finalmente está conseguindo aplicar na prática, então eu tô muito feliz, eu tô inclusive morando, né, na casa. E é isso, né? Agradecimentos a você também aí por estar aí do outro lado, deixando like, se inscrevendo no canal e comentando qualquer coisa. Comenta qualquer coisa. Pode comentar exatamente qualquer coisa, porque o que importa é o seu engajamento, seja você hater ou não. Pro nosso chefe, né? Pra gente importa se você é hater, eu vou ficar chateada. Então, faça um comentário gentil aí. E falei o que vocês querem mais, né, de vídeo. Lembrando que a gente vai trazer ainda o vídeo do preço, né? E muitos outros.